Hora do Enem especial de entrevistas no ar, continuando com os melhores papos da temporada. E hoje o tema é biologia. Para começar, tem uma forma diferente de ensinar biologia, usando os conhecimentos indígenas. Quem explica é o professor Alexandre Suruí. Em seguida, a gente fala de conservação dos oceanos com o professor Alexander Turra. Roda a vinheta. O nosso convidado nasceu na comunidade dos índios Paité, ou Suruí, em Rondônia. Hoje é professor de biologia e desenvolveu um projeto que une os conhecimentos das sociedades indígenas com as das sociedades não indígenas. Alexandre Suruí, seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero agradecer o programa Hora do Enem, porque eu estou muito longe da minha casa aqui para dar esse depoimento aqui. Estou muito agradecido. Você nasceu Paité e receberam o nome de Suruí, por quê? Toda a vida a gente usou esse nome Paité, que nossa identificação é Paité. O ano 69, mais ou menos, a gente recebeu o nome de Suruí, através do outro povo que já era contato com não indígena. Na verdade, nem era Suruí, era Juri. Juri. Porque o povo Suruí, eles têm os símbolos que eles usam, um risco que eles têm na cara. E, através disso, o outro índio deu esse nome para a gente, nós, povo Paité. O não indígena colocou Suruí, que não entendeu certinho o que ele outro falou, o outro indígena falou. E qual o significado de Paité e de Juri? Paité é ser humano. Entendi. Então, todos nós é Paité. Todos Você nós. é Paité, outro é Paité. E Juri? Não é bem Juri também. Na nossa língua é Yori. Yori. Yori é risco. Ah, isso. Que a partir do 18 anos, o Suruí sempre fazia um risco aqui, que já pode responsabilizar por ele. Como a gente hoje, nós temos identidade civil, depois de 18 anos, né? Então, é uma identificação que aquela já pode assumir os seus compromissos, os seus erros, os seus compromissos. Como é a educação Suruí? Como não tem escrita nenhum, antigamente não tinha escrita, hoje tem escrita, sua escrita. Os mais velhos tinham suas palavras bem corrigidas, de respeito com o outro. Aí o filho só via aprendendo com o pai. Isso era a educação indígena. O trabalho que o pai envolvia, sempre o filho está ali, desde pequeno, aprendendo, praticando, no canto, no trabalho, em tudo. Aí o pai também, que é interessado a ensinar o filho também, ensinava em cada parte também. Essa planta aqui, ela serve para isso, dura tanto tempo. Esse inseto aqui, pode servir remédio também. O pai vai sempre passando para o filho. Sempre onde o filho está junto, o pai vai ensinando. Então, hoje a gente, como sabe ler o que é biologia, ciência, em todas a matéria. Então, a gente hoje estamos sabendo que nós sempre tínhamos essas matérias, mas não era assim, livro separado. Entendi. Então não tinha uma escola, assim, um local onde todos sentavam e conversavam e alguém ensinava? Tinha. Tinha época que tinha. No meio de ano, quando os milho, geralmente quando os plantio de milho tá verde, aí tem o tempo de fazer uma bebida indígena tradicional do milho novo. Aí só os mais velhos que tinham experiência que enfrentou guerra, já teve muitas coisas que já se passou, que ele passou, ele tem experiência daquilo lá, ele sempre tinha.
remédio de todas as raízes amargo, aquele remédio que o mais velho preparava ali, era para combater já para ele... Das doenças futuras e tudo mais. Com certeza. Então, é assim. Eu fiquei sabendo que você desenvolveu um projeto para os alunos do ensino médio, lá do Suruí. Durante a minha formação em faculdade em Ji-Paraná, em Rondônia, durante o meu trabalho na pesquisa, eu pensei bastante na área que eu podia me avançar junto com os alunos. Aí eu peguei, fiz um meu TCC em cima das plantas medicinais. E aonde esse daí me ajudou demais, porque achei importância de fazer isso, porque eu, como professor, hoje, eu vejo que não só plantas medicinais, mas em todas as nossas culturas estão indo embora, porque não está registrado. Os velhos, que o nosso sabedor tem tudo isso só na mente, não tem nada registrado, como eles nunca fizeram registro, estão morrendo. E hoje o jovem que tem, depois de contato, veio nascendo, que convive hoje, eles geralmente não têm interesse de buscar esse conhecimento com o mais velho. Uhum. Aí eu tinha oportunidade, até porque eu tinha 3 pessoas do mais velho lá da minha comunidade que me ajudou demais. E eles, toda a vida que eu precisei deles, eles iam no mato, mostrava plantas medicinais junto com meus alunos, e os alunos ficaram interessados de aprender com aquilo. E hoje os meus alunos, eles sabem de cada planta que eles conheceram junto comigo, eles sabem para que serve isso daqui, para que não serve isso aqui, quanto tempo ele vai fazer efeito. Então, eu fico muito contente com o meu trabalho. E não são só alunos Suruí, né? Qualquer um, indígena, não indígena, quiser participar, quiser matricular na nossa escola também, pode chegar lá, até porque a nossa escola é estadual, mas fica dentro da reserva indígena. A gente pode contar com o apoio deles, e eles também conosco. Bom, a gente sabe que nos grandes centros a internet ajuda muito na educação. E lá, na comunidade onde você vive, como é? Lá é difícil, até porque fica um pouco distante da cidade onde pega a internet. Então, dificulta um pouco para a gente fazer um trabalho mais bacana e mais mostrado, né? Da aldeia para a cidade, onde eu vou lá baixar o meu trabalho, enviar o meu trabalho, são muito longe. 100 quilômetros fica da aldeia à cidade, então não é toda vez que a gente acha um carona para poder ir para a cidade. Para a cidade. Bom, mesmo vocês sem a internet, sem ter esse acesso, o projeto é um sucesso. Fiquei sabendo que ganharam um prêmio super importante em 2017. Que prêmio é esse? Um dia eu pesquisando lá no site e tal, aí aparece o site do projeto Resposta para Amanhã, o programa que podia concorrer com qualquer... Aí, como eu estava com o meu projeto do meu TCC pronto da graduação, eu peguei e enviei. Uns 30 dias depois me ligaram que o meu projeto foi classificado. Ajudou bastante os alunos que foi contemplado, na época era do 2º ano do ensino médio. Hoje eles têm, cada um tem o seu tablet e vai no lugar onde pega a internet, faz pesquisa, os trabalhos e tal. Bacana. Então, aí todo mundo ficou incentivado com aquilo lá e gostou do projeto, e criamos outro trabalho que é do matemática, etnomatemática do povo Paité, Suruí. Como a gente veio com a educação de formal
de passado para o pai, para o filho. Também nós temos matemática que usávamos na roçada, na derrubada, no plantio, na construção e outros. Então, eu fiz essa experiência junto com o mais velho e junto com os alunos do segundo ano. Eles aprendendo com o sabedor lá por que dava certo a maloca, a casa tradicional. Então, e a medida foi tudo, deu certo. Aí eles estão aprendendo, gostando disso. Bom, você também tem formação em educação básica intercultural. A educação intercultural, ela não só trabalha só com o povo suruí, mas são várias etnias ali dentro de Rondônia. Tem o seu lugar de estudar lá, aí onde é educação intercultural, porque ali se junta várias culturas ali, várias línguas. Então, eu gosto de estudar lá, até porque eu já estudei lá. Até hoje eu estou estudando lá, eu estou terminando agora pós-graduação lá, especializando na biologia, inclusive. Cada um tem o seu comentário, sua sabedoria diferente um ou outro. Toda sabedoria é importante? Eu creio que sim. Eu aprendo com outra pessoa aprende comigo, e uma troca de ideia que leva as pessoas a terem experiência para falar. Eu quero agradecer aqui, em nome do programa Hora do Enem, e em todos que me contribuíram, a minha comunidade, que também me ajudou demais, junto com meus alunos. Agradecer também aqui os meus professores que me deram aula na faculdade e todos que me ajudaram. Parabéns, mais uma vez, parabéns. Volte bem. Todo mundo gosta de ver o mar com aquelas águas limpas e clarinhas, né? Mas para isso é preciso conservar. E é exatamente esse o tema da nossa conversa com o professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, professor Turra. Pode chamar assim, né, professor? Por favor, né? Tranquilo? Seja bem-vindo, Maravilha, professor. Prazer estar aqui com vocês para comunicar essas coisas, conversar sobre esse assunto bacana e importante. Que tipo de impacto o ser humano causava aos oceanos há 100 anos? Era bem menor do que é hoje, né? Tinham outras fontes de estresse, né? Outras atividades que causavam problemas, né? A gente pode deixar bem claro assim que um efeito importante era a produção de esgoto, né? O carregamento de esgoto para o oceano, porque nesse momento não tinha, né? O esgoto das cidades não era coletado, não era tratado. Ainda hoje não é, né? Na sua totalidade, mas naquela época muito menos. Há 100 anos atrás a gente estava tendo também o final da Primeira Guerra Mundial, que também levou uma série de impactos diferentes, porém importantes. Naquela época já se pescava, não tanto quanto hoje, mas já tinha então o impacto dessas comunidades pesqueiras, ainda não uma pesca industrial, na biodiversidade. E também as construções costeiras, como portos, atracadouros, marinas, que são muito comuns em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E que impactos o homem causa hoje, professor? Esses impactos são muito variados, tem alguns impactos muito evidentes, muito visíveis, como o lixo que a gente vê no mar, nas praias, flutuando na água, né, e se acumulando em vários locais do planeta. Esse é um impacto muito evidente. O esgoto, que é lançado diretamente no mar, também é algo muito perceptível pelo seu cheiro, né, o odor característico. Mas tem muitos outros impactos que a gente acaba não vendo ou não percebe como um impacto. Por exemplo, praias que são erodidas após passagem de frentes frias, né? Então a gente acaba vendo que as ocupações humanas, estradas ou mesmo casas, acabam sendo danificadas pela retirada da areia por essas ressacas, né? Como a gente chama. A gente até viu há tempo atrás no Rio de Janeiro aquela onda que derrubou a ciclofaixa, né? A ciclovia no Niemeyer, né? Então são movimentos, né? São processos do que os oceanos
têm e que acabam muitas vezes levando a prejuízos ou impactos na atividade humana. Então ainda são perceptíveis, Sim. mas tem muitos outros que não são. Por exemplo, recentemente temos discutido a importância dos fármacos, dos remédios que tomamos e que saem pela urina, vão para o esgoto e acabam parando no mar. Então a gente está falando de antibiótico, antidepressivo, anticoncepcional, junto com metais pesados, derivados de petróleo e outros problemas, né, que a gente tem por aí. E como tudo isso afeta a dinâmica das populações marinhas? Os efeitos que esses poluentes, que esses fatores que degradam o ambiente marinho causam nas populações, nas comunidades e nos ecossistemas marinhos são também muito variados. Mas a gente pode resumir em basicamente 2 processos. Um deles a gente pode chamar que é um efeito agudo, um efeito muito forte e que leva à morte dos organismos imediatamente. Então, por exemplo, em Santos, há um tempo atrás, houve um incêndio muito grande na região portuária que levou uma série de poluentes para os canais ali da região e que levou à mortalidade de uma grande quantidade de peixes, por exemplo. Então, esse é um efeito. Isso afeta todo o ecossistema, E de forma imediata, né? Por outro lado, tem outros tipos de poluição que a gente chama de crônica. Então tem um derramamentozinho aqui, tem, né, uma poluiçãozinha ali, o poluente chega um pouquinho e fica no ambiente. E ao ficar no ambiente, ele vai contaminando esse ambiente, os organismos vão se contaminando e eles não morrem, mas eles ficam meio baleados, né? Eles ficam meio fracos e com a sua resistência baixa, a sua capacidade de lidar com as outras adversidades que tem no ambiente são reduzidas. E com isso ele vai ser mais facilmente predado, né, por o seu predador, ele vai ter mais dificuldade de encontrar o seu alimento, percebe? Ele talvez não consiga... se locomova tanto, né? Pois é, não consiga se reproduzir tanto quanto ele poderia se ele tivesse sadio, e com isso, aos pouquinhos, aquela população acaba se reduzindo, e aí tem um efeito interessante, tanto em quem come, quanto em quem ele come, por exemplo, né? Você tendo a diminuição de uma população, os predadores que dependem dessa população vão acabar comendo menos e também sofrendo efeitos. Sim. Assim como quando você tem uma diminuição dessa população, ela vai passar a comer menos quem ela a princípio comeria, e aí essa população aumenta e tem um efeito em cadeia, tanto para baixo quanto para cima. Queria saber que atitudes a gente poderia ter para amenizar, diminuir, né, o prejuízo nos mares, oceanos, e que não prejudiquem as vidas marinhas, as nossas vidas. Não tem uma solução fácil, uma solução simples, e uma solução que se aplica a todos os locais. E rápida, né? E rápida. Por quê? Porque o tipo de lixo vai variar muito de local para local. Então, para cada local tem uma solução, né? E a gente tem que entender isso. O fato é que não dá para a gente ficar esperando muito para tomar uma atitude. O efeito ou a ação que você tem para combater perda ou descarte, né, de rede de pesca no mar é diferente da ação que você vai tomar, por exemplo, numa situação de ocupação irregular numa área de manguezal e que não tem nem lixeira para as pessoas poderem botar o lixo. Então isso também passa por uma questão muito mais profunda da sociedade, que é a desigualdade, né, a má distribuição de renda, a pobreza. Então o lixo ele acaba sendo um sintoma de uma falência da sociedade. E mais que isso, usando um termo mais relacionado ao ensino médio, né, pode ser uma medida da entropia desse sistema socioecológico que a gente tem. E o Brasil tem políticas que estão lidando com isso? Sem dúvida. O Brasil tem uma política muito interessante, que se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não foi criada pensando no lixo no mar, mas ela tem muitos instrumentos que ajudam a combater. O problema é que, como muitas outras políticas no Brasil, a implementação está deixando a desejar, ou seja, ela não está sendo colocada em prática como deveria. Uma das grandes questões associadas a isso é como promover o que a gente chama de economia circular, fazer com que os resíduos eles não sejam vistos como resíduo, e sim como um produto com valor para ser reutilizado nessa cadeia que hoje, a princípio, começa no petróleo, sim, né, pensando no plástico especificamente, e vai parar no mar. Né? E não é para ser assim, não precisa ser assim, não deve ser assim, porque a gente está falando de produtos com valor e que podem ter várias formas para ser reaproveitados, né? Reabsorvidos. Exatamente. Qual a relação do lixo com as mudanças climáticas, por exemplo?
Isso é muito curioso, porque às vezes a gente vê que não tem relação nenhuma, pode entender que não tem relação nenhuma. Mas, na verdade, tem uma relação muito clara, não só com o lixo, mas com outros fatores que causam degradação local. Porque as mudanças climáticas, elas ocorrem, elas estão aí e elas se manifestam de uma forma mais lenta, né? A temperatura vai mudando aos poucos, né? A água vai ficando aos poucos mais ácida, não é de uma hora para outra que acontece. Então, a gente tem na natureza organismos que têm estrutura genética capaz de lidar e de sofrer, né, adaptações que permitam, ao sofrerem mutações, eles acabam tendo condições de se adaptar a essas novas situações. Mas, para isso, é fundamental que eles tenham essa diversidade. Então, quando a gente tem uma situação em que há muita poluição, os animais estão sofrendo, né, estão sendo impactados, essa variabilidade, essa condição, né, ela acaba sumindo. E a gente tem muito mais dificuldade, né, esses organismos têm muito mais dificuldade de lidar com um estressor a mais, como as mudanças climáticas. Então, é por isso que no Brasil e no mundo se fala fortemente sobre a importância de se criar e gerir adequadamente áreas marinhas protegidas. Elas têm uma função importantíssima, não só para as mudanças climáticas, né, como eu estou dizendo, né, com base nesse argumento, mas também para outros benefícios, como áreas que podem produzir peixe, que vai ser pescado em outro local. Vamos fazer um ping-pong? Manda ver. Uma fake news que realmente era fake. Os oceanos são capazes de lidar e de equacionar todas as agressões que ele recebe, todos os poluentes que chegam nele. E, na verdade, não é isso, né? Alguns poluentes, sim, né, como esgoto, ele tem uma capacidade de processar, mas outros não, como o lixo. O lixo acaba permanecendo durante muito tempo. Realmente existe uma quantidade enorme de lixo boiando no Pacífico? Exatamente. No Pacífico Norte, né, nas grandes bacias oceânicas, nós temos acúmulos de resíduos, né, flutuando, e esses resíduos são chamados de manchas de lixo do Pacífico Norte, do Pacífico Sul, só que não é uma ilha. Então não é uma ilha de lixo. Não dá para você sair pisando em cima disso. É um acúmulo, é como se fosse uma sopa de macarrão, de letrinhas, né? Fica flutuando. Fica flutuando. Mas é claro que tem ilhas em regiões remotas, ilhas mesmo, atóis, né? Que acabam recebendo resíduos e esses resíduos se acumulam nas ilhas. Então são duas coisas diferentes, as duas existentes. Indicação de livro ou filme? Tem um documento que se chama O Futuro que Queremos. Esse documento está em várias línguas, inclusive em português, e é um documento muito importante para que todas as pessoas, todos os cidadãos, consigam ter uma ideia desse futuro que a gente está buscando enquanto humanidade digna, né, e correta. 3 coisas que o candidato precisa saber sobre a conservação dos oceanos. Primeira coisa é que os oceanos são muito importantes para a humanidade. Só para te dar um exemplo, um estudo feito recentemente aqui no Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul, calculou que os oceanos, toda a riqueza gerada pelos oceanos, direto ou indiretamente, equivale a 19% do produto interno bruto brasileiro. Comparado com a agricultura, que gira em torno de 24%, 25%, você pode, então, perceber quão importante é o oceano para o Brasil. Então, os oceanos são importantes. Uma dessas importâncias, que não é tão clara, é o seu papel na regulação do clima. Eles são fundamentais para regular o clima em todo o planeta. E a terceira é que os oceanos estão sendo impactados por várias fontes, ao mesmo tempo em que eles são muito pouco explorados e muito pouco conhecidos ainda. A maior descoberta que você teve? A minha maior descoberta não é uma descoberta científica, é uma descoberta mais relacionada a como se comunica a ciência. Está muito relacionada à forma como a gente tenta, às vezes, usar a razão e ver que, usando só a razão, a gente não promove mudança. A gente tem que associar a razão com a emoção. Algum último recado sobre os oceanos, sobre preservação, conservação, para a galera de casa? A gente não pode desistir, né? A gente não pode achar que está tudo perdido, porque, na verdade, não está tudo perdido, né? Às vezes a gente se sente resignado e pensa assim, puxa, tudo bem, né? O que os olhos veem, o coração não sente, mas... e a gente, de repente, pensa assim, puxa, tudo bem, dos males, né? Todos estão aí, né? Esses males todos que a gente falou, dos males que sejam menor. Mas eu acho que a gente não tem esse direito. Quando a gente fala dos oceanos, a gente tem que mudar um pouco esse jeito de pensar. E, na minha opinião, dos mares, a gente tem que buscar o melhor.
Muitíssimo obrigado mesmo. E volte sempre. Que isso, sempre. É só convidar. Refletir é preciso, mudar os hábitos é urgente. E você já sabe, nosso canal tá cheio de papos fundamentais como esse. São mais de 400 programas. Então vai lá, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Porque agora a gente faz um esquenta pro Enem. Yo.